Fala galera! Como a gente sempre diz, hoje é dia de Vingadores vs X-Men. Vingadores vs X-Men é uma saga da Marvel que foi escrita por uma galera. Eu fiz uma colinha aqui, ó. Foi escrito pelo Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Jonathan Hickman e Matt Fraction. E foi desenhada por uma galera também, como por exemplo o John Romita Jr., o Olivier Coipel e o Adam Kubert. Tudo isso em 2012. É um mega evento que teve as participações das duas equipes mais famosas da Marvel, os Vingadores e os X-Men. Teve um monte de tie-in, um monte de revista paralela com essa história. Mas a história nesse vídeo aqui vai ser só sobre a saga principal, que começou a ser lançada pela Panini aqui no volume 0. Ela, na verdade, esse volume 0 aqui é só um prelúdio. A saga realmente ela começou no volume 1, foi até o volume 6 e o volume 7 são as consequências, o que essa saga acabou levando. Essa saga ela gira em torno da Força Fênix. Então eu recomendo muito que vocês assistam um vídeo que eu já fiz sobre a saga da Fênix Negra, para vocês entenderem o que é essa força, o que ela faz com a pessoa, qual o tamanho do poder da Força Fênix. E uma outra história que vocês têm que ler, não tem obrigatoriamente, mas seria recomendável, que vocês soubessem a história da Dinastia M. Se vocês não leram, tem um vídeo aqui também no meu canal que eu fiz contando a história completa sobre a Dinastia M, inclusive falando bastante sobre a Feiticeira Escarlate. Então eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos antes. Vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois que vocês assistirem esses vídeos, vocês voltam para esse daqui. Aí vocês vão entender melhor do que eu vou estar falando nessa história. Resumindo a história, a Força Fênix está voltando para a Terra e ela está buscando um hospedeiro ideal, já que a Jean Grey está morta nessa época. E muita gente acha que esse hospedeiro que ela está buscando é a mutante Esperança. Para os Vingadores, a Força Fênix é uma força de destruição que eles têm que parar isso a qualquer custo. Enquanto para os X-Men, que estão quase extintos por causa da Dinastia M, ela pode ser a última chance de sobrevivência da espécie dos mutantes. O Ciclope agora é um cara amargurado e ele está disposto a tudo a ter a raça dele de volta, inclusive bater de frente com os Vingadores. Antes de começar a história, vocês têm que conhecer uma pessoa, que é essa nova mutante, a Esperança, ou conhecida nos Estados Unidos como Hope. Ela é a primeira mutante que nasceu depois dos acontecimentos da Dinastia M. Então ela é vista como um messias para a raça dos mutantes. Isso fez com que todas as atenções fossem voltadas para ela, tanto de pessoas boas quanto de pessoas ruins. Então o Cable, que é o filho do Ciclope, que volta do futuro, algum dia eu falo melhor sobre ele aqui. Ele levou a Esperança para o futuro para criar ela como se fosse uma filha para ele, para conseguir salvar ela de algumas pessoas que queriam fazer mal. Como o Cable é um soldado, ele acabou criando ela com esses conhecimentos também. E algum tempo depois ele trouxe ela para o presente, para a história atual. Agora que você já sabe qual é o resumo da história e que você conhece a mutante, a Esperança, antes de entrar na história, se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, que isso vai me ajudar muito no crescimento do canal. Se você não conhece também a loja Pano de Vela, dá uma passadinha lá se você quiser camisetas de super-herói, ou se você quiser travesseiro, chaveiro, tapa-olho, qualquer outro tipo de produto, você chama eles lá na fanpage no Facebook. Vai ter os links aqui na descrição do vídeo. Mas se você já é um inscrito, então vamos logo para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história do volume 0 é só um prelúdio para o que vai acontecer. Ela explica mais ou menos quem é o Cable, ela te dá uma explicação de quem é a Esperança. O nome desse arco é Sansão, e a partir do final desse arco começa imediatamente a saga principal. Só a aproximação da entidade da Força Fênix na Terra já é suficiente para a Esperança começar a manifestar alguns poderes. E só de falar o nome Fênix já arrepia a espinha de todos os heróis, principalmente dos X-Men. Como ela é uma força de renascimento, ela precisa primeiro destruir
para que depois construa algo novo ressurgindo das cinzas. Um dia, o Nova, ele cai na Terra e ele fala que a Força Fênix está chegando. E com isso os Vingadores acreditam que a Força esteja buscando um hospedeiro ideal na Terra. E eles acreditam que esse hospedeiro é a mutante, a Esperança. Então eles precisam pegar ela e colocar ela em custódia dos Vingadores para tentar evitar esse contato entre ela e a Força Fênix. Os Vingadores vão até a ilha de Utopia, que é o lar atual dos X-Men, que agora são liderados pelo Ciclope, e ele se recusa a entregar a Esperança para ele, porque ele fala que ela é a última chance de salvação da espécie mutante. Só que para os Vingadores, a Força Fênix é uma força de destruição em massa que tem que ser parada a qualquer custo. Com isso, o Ciclope ele se irrita e ele começa uma briga com o Capitão América, aonde se juntam nessa briga os Vingadores e os X-Men. No meio dessa confusão, o Wolverine junto com o Homem-Aranha, eles conseguem entrar na instalação que a Esperança está sendo mantida, só que ela se recusa a ir junto com eles. E ela acaba liberando uma parte do poder da Força Fênix, o que deixa os dois desacordados lá e ela acaba fugindo. Esse primeiro encontro entre os dois grupos acaba com os X-Men se entregando para os Vingadores, mas só aparentemente, porque a hora que todos se reúnem, eles conseguem fugir com a ajuda da mutante Magia. No caminho para encontrar a Esperança, o Capitão América tem uma briga com o Wolverine, porque o Wolverine quer matar ela, enquanto o Capitão América só quer prender ela. Eles têm uma briga no meio de um avião e o Wolverine acaba caindo desse avião e os Vingadores deixam ele lá no meio da Antártida. Só que nesse meio tempo a Esperança ela aparece lá, ela encontra o Wolverine e ela propõe um acordo com ele, que se ela conseguir dominar o poder da Fênix, ela pode ser capaz de restaurar toda a raça mutante. Mas se ela vê que ela vai perder o controle, então que o Wolverine pode matar ela para evitar qualquer merda. Ele acaba concordando com isso e eles vão embora dali. Eles partem para uma instalação espacial para tentar pegar algum tipo de foguete para chegar na Lua. Eles chegam lá na Lua e a gente vê que o Wolverine na verdade traiu a Esperança porque ele acabou avisando os Vingadores. A ideia dela era chegar lá para se juntar com a Força Fênix. Mas como o Wolverine ele sabe toda a história, tudo que a Jean Grey passou por causa dessa entidade, então ele prefere não arriscar, mesmo que ele tenha que ter traído a confiança da Esperança, e por isso ele chamou todos os outros Vingadores para ajudar. Eles estão num lugar que é chamado do lado azul da Lua, que é um lugar onde tem oxigênio e tudo mais, e eles podem respirar ali. Mas graças à telepatia da Emma Frost, ela conseguiu descobrir esse plano que o Wolverine tinha, e ela também foi com o grupo dos X-Men lá para a Lua, e ela acaba encontrando o grupo dos Vingadores. Antes deles começar um novo combate ali entre as duas equipes, aparece por completo toda a entidade da Fênix. No meio desse confronto, a Esperança percebe que ela não vai aguentar o poder da Fênix e ela acaba pedindo pro Wolverine matar ela. Só que o Ciclope não vai deixar e ele acaba intervindo. E enquanto isso, o Tony Stark, que estava trabalhando numa arma que talvez conseguiria destruir ou causar algum tipo de dano na Fênix, ele tinha terminado esse projeto e ele usa essa máquina para atacar a Fênix na intenção de destruir ela, só que ele acaba cagando mais ainda. Ele acaba piorando as coisas para os Vingadores, porque com esse ataque a Fênix acabou se dividindo em 5 partes e cada uma dessas partes incorporou em algum dos mutantes. São o Ciclope, a Emma Frost, o Colossus, a Magia e o Namor. Algum tempo depois disso, já na Terra, é visto todas as mudanças que estão acontecendo no planeta que essas entidades agora estão fazendo com esse poder, como por exemplo, estão acabando com as secas em lugares que não tem água, ou dando energia para as pessoas, acabando com guerras, destruindo armas, fazendo coisas boas para o planeta. Só que no encontro do professor Xavier com o Ciclope, o professor ele fala que ele tem medo que esse poder acabe corrompendo eles, principalmente o Ciclope, por ele saber de tudo que aconteceu durante a época da saga da Fênix Negra com a Jean Grey. Mas o Ciclope ele rebate, ele fala que não vai ter problema nem nada. Só que aí inclusive a gente começa a ver que eles começam a ter uma autoridade a mais. Eles acabam chegando numa reunião da ONU e impondo as coisas que vão, a partir de agora, as coisas vão ser do jeito deles. Os Vingadores então eles resolvem que eles vão invadir a
academia dos X-Men para recuperar a esperança, que ela é a chave para acabar com todo esse poder da Fênix. Eles invadem a academia, só que eles são pegos pelo Ciclope, mas bem nessa hora a Feiticeira Escarlate aparece e os X-Men se cagam de medo da Feiticeira Escarlate, principalmente pelo que ela fez na Dinastia M. Ela é muito poderosa e talvez ela consiga causar algum tipo de dano neles. A Esperança, ela acaba decidindo ir junto com a Feiticeira Escarlate. Só que o Ciclope, ele fica muito irritado e ele inclusive faz uma referência à Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate fala chega de mutantes, agora ele fala chega de Vingadores. E ele vai atrás deles. Os Vingadores acabam escondidos em Wakanda e o Namor fica sabendo disso. Na verdade a Emma Frost fica sabendo e conta pra ele. E ele vai lá sozinho pra destruir eles, pra acabar principalmente com a Feiticeira Escarlate. Só que a hora que ele chega lá ele acaba destruindo o país inteiro. E ele fala que isso é uma guerra, então foda-se. Eles têm uma mega treta ali entre todos os Vingadores contra o Namor, que ele tem 1/5 do poder da força da Fênix Negra. E por causa disso, a Feiticeira Escarlate consegue derrotar ele. Eles conseguem abater o Namor. E quando alguém que tem o poder da Fênix é abatido, esse poder sai desse hospedeiro e se junta com os outros, o que acaba deixando os outros mais poderosos. Os Vingadores conseguem fugir para a cidade mística de Kunlun, que é a cidade mística do Kung Fu do Punho de Ferro. E a gente sabe que existe nessa cidade um dragão místico, que é o que dá o poder pro Punho de Ferro. E esse dragão místico, na antiguidade, foi uma entidade que conseguiu derrotar a entidade da Fênix. Então ali, naquele lugar, eles começam a treinar a Esperança contra a Fênix. Durante esse tempo que eles estão escondidos, eles conseguem abrir tipos de portais e eles vão em vários lugares para tentar salvar alguns dos outros heróis que estão sendo mantidos presos. Só que cada vez eles perdem mais gente, como por exemplo o Thor. Num dia eles chegam num vulcão que a magia ela tá mantendo refém alguns heróis. E os Vingadores conseguem invadir aquele lugar, só que eles são encontrados pela magia e pelo Colossus, que eles são irmãos, para quem não sabe. E graças ao Homem-Aranha, os Vingadores conseguem salvar os heróis que estavam presos ali. Ele fica sozinho lutando contra os dois, e ele chega a apanhar muito, ele chega a ficar desacordado várias vezes. Só que em algum momento ele começa a provocar os dois. Como eles são irmãos, eles começam a ter uma briga, uma discussão entre eles. E eles acabam sendo nocauteados um pelo outro. Com isso, o poder da Força Fênix que estava neles acaba saindo e se juntando com o Ciclope e a Emma Frost, que agora são os dois restantes. A gente começa a ver que o poder da Fênix está corrompendo a Emma Frost. Ela começa a se vingar de pessoas que fizeram coisas erradas. Ela começa a matar sem dó. Inclusive ela começa a punir alguns alunos da escola, da academia. Alunos que vão contra a mentalidade dela, ela começa a punir. Ela começa a exagerar bastante nas atitudes dela, inclusive com o Magneto. Algum tempo depois, o Ciclope consegue encontrar os heróis na cidade de Kunlun e ele vai até lá para tentar enfrentar eles e recuperar a esperança de volta. Ele consegue derrotar facilmente todos os heróis ali, só que em certo momento o dragão de Kunlun desperta e ele sai dali junto com a esperança. Mas como ele é um dragão novo, ele acaba sendo derrotado pela Força Fênix do Ciclope. Mas graças à habilidade da Esperança, ela consegue absorver a energia do dragão e transmitir essa energia como um golpe contra o Ciclope. Ela consegue ferir o Ciclope de uma forma que acaba mandando ele pra lua, de tão forte que foi o golpe. Os outros mutantes, eles começam a perceber que eles fizeram merda se aliando ao Ciclope. Então eles procuram o Professor Xavier para tentar se redimir. O Ciclope volta para a Terra e ele se encontra com a Emma Frost, que já está claramente corrompida pelo poder da Fênix. Inclusive ela tenta corromper também o Ciclope. Lembrando que agora só tem os dois, então o poder da Fênix está dividido na metade entre cada um deles. Nessa hora que a Emma está falando com o Ciclope, o Professor Xavier começa a invadir a mente do Ciclope
e conversar com ele. Ele começa a perturbar a mente dele, pedindo para ele parar de fazer tudo aquilo que ele tá fazendo, toda a destruição que ele tá causando, ele nem tá percebendo o que ele tá fazendo. Mas o Ciclope fala que é melhor ele parar com isso para sair da mente dele, senão ele vai acabar fazendo pior. Nessa hora, todos os Vingadores, mais todos os X-Men que se juntaram, eles entram na batalha para lutar contra o Ciclope e contra a Emma. E nessa hora o Ciclope já não tá aguentando tanto aquela pressão que o Xavier tá fazendo na mente dele. E ele começa a explodir de poder e ele acaba atacando a Emma Frost de propósito, para que com isso ele consiga derrubar ela, nocautear ela. E a parcela de poder que tinha no corpo dela, a outra metade, acabou entrando no corpo dele. Então agora ele tem 100% do poder da Força Fênix. Só que o Ciclope não aguenta, é muito poder, ele começa a explodir de raiva e ele acaba matando o Professor Xavier. E nessa hora ele se torna a nova Fênix Negra. Ele começa a destruir praticamente o planeta inteiro, em todo lugar tem fogo e tem destruição. E os heróis percebem que a única forma de vencer é juntando o poder da Feiticeira Escarlate com o poder da Esperança, que elas são as únicas capazes de fazer algum tipo de dano tanto na Fênix quanto nos mutantes. Todo mundo entra nessa batalha e no golpe final da Esperança ela consegue nocautear o Ciclope e o poder da Fênix sai do corpo dele e entra para apossar o corpo da Esperança. A Fênix começa a tomar posse do corpo dela, enquanto isso ela sai voando por todo o planeta e ela vai apagando toda a destruição que o Ciclope tinha feito, apagando todo o fogo que está ali destruindo, consumindo o planeta. E quando ela volta, ela se revela como sendo a Fênix Branca. Ela diz que ela consegue ver aonde os outros erraram, que ela consegue agora acabar com todo o mal. E a Feiticeira Escarlate ela fala que não é por isso que ela foi a escolhida. É porque ela é a única suficientemente forte para abrir mão desse poder. E é isso que ela faz. Ela abre mão do poder da Fênix e a Fênix, a entidade, sai do corpo da Esperança. E ela começa a se espalhar por todo o planeta. E nessa hora também tem uma nova referência onde eles falam as 3 palavrinhas: chega de Fênix. Com isso começam a mostrar vários pontos no planeta que indicam nova atividade de mutantes. Ou seja, a Força Fênix devolveu o gene mutante e os novos mutantes estão surgindo. O Ciclope vai preso e os outros 4 eles começam a ser caçados e procurados. Enquanto todo mundo tenta viver em paz agora, num novo mundo, né? A única coisa que o Ciclope diz que se arrepende é a morte do Professor Xavier, mas ele fez o necessário. Ele não se arrepende de tudo que ele fez porque, por causa disso, acabou retornando à raça mutante, que era a intenção dele desde o começo. Então, para ele, os fins justificaram os meios. Foi necessário a destruição para ter o ressurgimento, então ele não tem arrependimento disso. No volume 7 dessa história a gente vê as consequências, tudo que aconteceu depois dessa saga, como por exemplo o fim do casamento do Pantera Negra com a Tempestade, o exílio que o Colossus quis ter, se separando do resto das pessoas. Só que o mais importante é ver as consequências do Ciclope, de que o Magneto junto com a magia, eles invadiram a prisão e tiraram o Ciclope de lá. E a partir daí começa a nova Marvel. Tudo que começou a vir de história da Marvel a partir daí foi considerado como nova Marvel. Então esse evento de Vingadores vs X-Men é o ponto de partida onde terminou uma coisa e começa uma Marvel totalmente diferente. Não totalmente, mas muita coisa mudou a partir daí. Essa história fez muito sucesso, tanto de crítica quanto de venda, e eu acho ela muito boa, principalmente pela mudança que ela fez com relação a todo o universo da Marvel. Assim como, por exemplo, Dinastia M, Guerra Civil, que são histórias que mudaram o status dos heróis da Marvel. É legal de ver o tanto que os heróis lutam pela sua concepção de certo ou errado, cada um tem um lado. E o quanto cada um deles pretende lutar por isso, pelos ideais deles. É legal de ver também o dilema que alguns mutantes têm, como por exemplo o Wolverine e o Fera, que eles são da equipe dos Vingadores, mas eles são mutantes, então eles ficam meio que balanceados de para qual lado eles vão pender mais. Eu acho que essa história soube utilizar muito bem tudo que tinha sido construído desde Vingadores à Queda, passando por Dinastia M, chegando depois de Guerra Civil.
tudo que foi feito há muito tempo foi juntado, toda essa construção fez uma junção que acabou explodindo em Vingadores vs X-Men. E fizeram isso muito bem feito. Como na história principal tem muita briga entre os heróis, e ficaria meio chato você parar a história para mostrar essa briga de um por um, a Marvel ela fez algumas revistas separadas mostrando só algumas batalhas. Como por exemplo Magneto versus Homem de Ferro, esse tipo de coisa. E a Panini ela trouxe essas histórias no final de cada volume. Tem duas brigas aqui, por exemplo, nessa daqui no volume 1 tem a briga do Magneto versus o Homem de Ferro. E aí depois tem a briga do Namor com o Coisa. Então é bem legal você acompanhar. É uma história que não traz nada mais pra trama, mas é legal de você ver essa briga, de como acabou essa treta deles. Então é isso, galera, se vocês gostaram, deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho de se inscrever. Comente o que você achou dessa história, se você gostou, se você não gostou. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais. Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NERDALLSTARS10 e ganhe 10% de desconto em todo o site.